Está no ar mais um episódio do Tecops Talks, episódio de número 9. Hoje a gente tem aí um grande convidado, criador de uma mega empresa que a gente vai falar bastante aqui. Eu sou fã. Eu também sou fã, cara. Eu fui no stand lá na Febraban, conversei com o pessoal lá, conheci algumas soluções dessa empresa e a ideia aqui é a gente realmente dar a visibilidade do que essa empresa faz e junto dos pilares que ela trabalha. Transformação digital, integração, agilidade, facilidade na hora de integrar as peças, né? E é um tema, inclusive, que eu acredito muito, essa questão do low code, né? Exatamente. Então, eu sou fã. Depois que eu conheci, me tornei ainda mais fã. Sou um garoto propaganda sem eles saberem, cara. Em qualquer lugar que eu vou, eu divulgo. Acredito muito na solução. É uma solução que ajuda empresas. Sim. Time to market, questão de negócio, é sensacional. Exato, e eu pesquisei alguns casos de uso e vai realmente de encontro com isso que você falou. O time to market dos caras são muito agressivo e a ideia é a gente realmente trazer visibilidade disso. E aproveitando, né, Demar, pedir pro pessoal curtir, compartilhar o nosso conteúdo para que mais pessoas que estejam iniciando ou que estejam nessa área de operações, de observabilidade, tenham acesso a conteúdo com bastante riqueza, né? E também avisar o pessoal que a gente está agora no Spotify, que nós estamos também no YouTube Music, estamos no Applecast também. Boa. E estamos com diversas ações aí para realmente aumentar o nível de qualidade e trazer conteúdo para a nossa comunidade. Muito bom, muito bom. E quem que é que a gente trouxe, Atanis? A gente trouxe o Vitão, gente boa demais, é o cara fundador aí, um dos fundadores da empresa DigiBee, que fatura aí alguns bilhões de dólares. E aí a gente trouxe esse cara para bater o papo conosco, conhecer a pessoa, ir de encontro com aquele conceito que a gente preza muito, garra ao talento. Boa, eu pesquisei bastante ali o perfil do Vitão, tem muita garra envolvida até chegar onde ele chegou. Então, vai lá, Demar. Grande Vitor, prazer estar aqui com você. Nossa primeira live aí, primeira live no Instagram ali. Estamos fazendo a primeira vez online. Um prazer ter você aqui. A gente está indo para quase 9 horas já de conteúdo produzido, para um pouco mais. Tem vindo numa crescente legal e nosso objetivo é justamente levar conteúdo de qualidade e ter você aqui. Para mim é uma honra. Meu tio sempre falou muito bem de você, José Osmar. E quando eu conheci a DigiBee, se tornou assim paixão à primeira vista. E poder estar com o Vitor e com um representante da DigiBee, para mim, tô satisfeito, tô realizado, digamos assim. E aí a gente queria saber um pouco quem é o Vitor. Conta um pouquinho aí pra gente, Vitor. Bem-vindo. Bom, pessoal, obrigado aí pelas palavras. A gente fica feliz aí, né, que o trabalho que a gente faz tenha alguma repercussão, né? Porque no fim e ao cabo, o que interessa da vida é aquilo que você deixa, né? Aquilo que você constrói, né? E entrega para as pessoas, né? No fim, qualquer trabalho tecnológico, qualquer coisa em qualquer área, né? Ele é importante se você deixa algum legado, se você compartilha com as pessoas coisas que façam com que as pessoas possam crescer. Exato. Bom, eu sou o Vitor Souza, né? Sou um dos fundadores da DigiBee. Eu, o Peter Kretzlin e o Rodrigo Bernardilini fundamos a DigiBee há 7 anos, né? Fizemos 7 anos agora, dia 6 de julho, né? Eu venho de uma trajetória bastante interessante, né? Eu abri a minha primeira empresa aos 17 anos. Minha mãe me emancipou, né? Para eu poder abrir minha empresa, né? Então, eu sempre fui empresário, né? Até os 29 anos, por volta dos 30 anos, quando eu fui trabalhar no banco, né? Então, eu comecei lá trabalhando com produtos esotéricos, olha que interessante. Eu vendia gnomo, cristais, assim, lá quando eu tinha 16, 17 anos, né? E falava sobre assuntos, já dava palestras naquela época, né? Eu sempre gostei muito de comunicar, né? De poder compartilhar um pouco o que a gente vai aprendendo, né? E fui desenvolvendo. Aí fui crescendo, fui mudando os negócios. Aí houve a abertura do nosso país, né? O país se abriu, né? Lá
lá nos anos 90, alguma coisa assim. Aí eu virei uma importadora, né, de produtos gerais, não só esotéricos aí, mas já presentes e outras Legal. coisas. E toquei a minha empresa durante bastante tempo lá, né? Quebrei 2 vezes. Assim, eu até brinco, né? Falar que o empresário que não quebrou nenhuma vez precisa ficar bastante atento, porque você aprende muito na derrota, né? Você aprende muito na o que não fazer, né? Perfeito. Aprende muito Tudo é sucesso, né, Vitor? Na queda, você aprende. E na vitória, você aprende e conquista aquilo que você teve como objetivo, né? Então, de toda forma, você está ganhando. Seja conhecimento, ou seja, o seu objetivo exatamente. de transformar milhões de vidas ali, né? Exatamente. E aí foi uma trajetória interessante, né? Porque assim, eu tive muito sucesso muito cedo, né? Veio de uma família muito humilde, né? E tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz por minha conta, né? Fui trabalhando e conquistando, né? Então, até legal você ter visualizado, né, essa história da garra e da perseverança. Acho que é talvez a principal coisa, da principal. O pessoal me pergunta muito, né? Pô, qual que é a principal característica do empreendedor? Eu falei, cara, estilos tem muitos, né? Agora, se o cara não tiver perseverança, né, é muito difícil, né? O cara tem que Exato. perseverar, tem que ir para cima, tem que ser resiliente, né? Tem que entortar com o vento e não quebrar. Então, assim, se a gente não consegue fazer isso, você não consegue chegar do outro lado. Depois eu fui trabalhar no banco, foi onde até eu cruzei o Ademar. Teve algumas passagens também Sim. lá pro setor financeiro. Nem sei onde você está agora, Ademar, né? Tô Nem na sei se Claro. você continua lá. Tá na Claro, Tô na boa. Claro. Então, eu trabalhei muitos anos no Banco Santander. O Banco Santander tinha uma carreira bastante interessante, né? Assim, cheguei como gerente, saí como diretor, então foi bem bacana, uma experiência internacional. E tudo isso, toda essa experiência, né, principalmente experiência bancária, né, que ali eu fiz uma virada, né, quando eu quebrei a minha última empresa, me voltei para o mercado de tecnologia, né. Eu costumo brincar que eu sou um economista que virou byte, né? Então, assim, eu não tenho, pra vocês terem uma ideia, toda a minha formação é econômica, né? Então, fiz economia, finanças, pós-graduações, Que etc. legal. Tudo em finanças, né? E tecnologia foi algo que sempre foi uma paixão, principalmente construir coisas, né? Fazer coisas, né? Montar coisas, né? Manter as coisas, né? Então, essa paixão se transformou em uma carreira, né? Uma carreira a partir do Santander, né? Em carreira de operações, cartões, dados. Bom, você fica 15, 16 anos no lugar, você faz quase de tudo, né? E tudo isso me preparou para chegar onde a gente está hoje, que é a DB, que é a minha, do Peter e do Rodrigo, né? O nosso, como diria, o nosso grande sonho, né? Foi um sonho que virou realidade aí e a gente tá exercendo ele aí, estamos trabalhando nele aí. 7 anos e, cara, 7 anos pra estar onde tá, assim, Sim, exponencial. 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 O processo é árduo, né? Mas quando a gente persiste ali, né, com aquilo que tem no nosso coração, realmente o que a gente coloca como objetivo é atingido ali. E Então, isso é lembrando que é uma uma empresa história. brasileira, né? Com grande Exato. qualidade, uma empresa brasileira. E apesar de ser internacional, né, Vitor? Tá em diversos países. Atravessando É, fronteiras aí, né? isso é uma coisa legal até de comentar com vocês, né? Que assim, hoje nós somos líderes ou vice-líderes no Brasil, né? Estamos perto ali da liderança no Brasil, né? Temos uma boa participação na América Latina, né? E estamos numa jornada de conquistar o mercado americano, né? Então Ah, foi legal. uma pretensão nossa desde o primeiro dia que a gente imaginou a DB. A DB é uma empresa, uma plataforma de integração, né? Que fica por detrás de todos os sistemas, né? Só para o pessoal entender um pouco, né? E é uma plataforma de infraestrutura de aplicação, né? Eu costumo dizer, acho que localiza bem ela dessa forma, né? Uhum. Que ela permite, né? Eu costumo brincar, né? É o tubo na parede que faz o dado rodar entre É. as aplicações e entre os lados todos, né? Isso normalmente não tem glamour nenhum, né? Isso, assim, É. tem pouquíssimo glamour, é pouquíssimo sexy, né? Não tem nada de glamouroso nisso, né? E desde que a gente começou, a gente pensou, né, que nós queríamos ter uma empresa global.
que apesar de ser uma empresa brasileira, com tecnologia brasileira, construída por brasileiros, né? Ainda hoje, né, nós temos algo em torno de 150 desenvolvedores que trabalham na DB hoje, mas a sua esmagadora maioria estão todos no Brasil. E a gente foi considerado recentemente por alguns institutos de pesquisa aí como uma das melhores plataformas de integração do mundo, né? Do ponto de vista Caramba. de qualidade Baita técnica. reconhecimento, que legal. Então isso foi muito legal. E só demonstra, né, só exemplifica, né, como o brasileiro é capaz, né, como a gente é Perfeito. capaz de fazer as coisas, né, como a gente pode fazer as coisas. Que a gente tem dificuldades, né, a gente ainda tem certas restrições de acreditar que a gente tem condições de fazer coisas Perfeito. outstanding, né. E a gente tem, e a gente tem. O executivo brasileiro é muito bom, é reconhecido, os técnicos brasileiros são muito bons. Falta talvez um pouco de direcionamento, né? E apoio, né? Apoio. Empreender não é mole, né? Empreender no Sim. nosso país, de fato, não, é difícil, né? Não é algo que você tem que ter um esforço extra, né? Mas a gente quer dizer aí para todo mundo que é possível e que vai rolar. Show de bola, Vitor. Baita história aí. E Vitão, diz pra gente aí qual foi a dor, né, que você teve ali na sua experiência no mercado, que você pensou assim, puta, meu, eu preciso criar alguma coisa para resolver esse problema, né? Então, o que te Legal. motivou a falar, meu, preciso da Digibi, preciso criar a Digibi? Conta um pouquinho pra gente dessa história aí, Vitão. Legal. Essa é uma história interessante, até porque a gente já. Bom, como eu trabalhei, comentei, eu trabalhei bastante tempo em banco, né? E trabalhei Aham. muito em operação bancária, né? E fui responsável durante um bom tempo, né? Pelos incidentes, por rodar o banco, né? Por implementar sistemas, etc. Né? E nessa experiência a gente via que boa parte das dificuldades, né, de um projeto, tanto de um projeto de sistemas, quanto de uma operação de sistemas, é manter as integrações acontecendo bem. Né? Tanto construir, né? O Gartner estima que hoje algo em torno de 50% do esforço de qualquer projeto é integração. Né? E é fácil de imaginar isso, né? Quando o desenvolvedor ele está lá fazendo o seu código, enquanto ele está ali, ele com ele mesmo, tudo funciona, é tudo maravilhoso. A hora que ele tem que começar a sair, bater nos lugares, as dificuldades começam, né? E Realidade. aí a vida é dura. Não, e você vai, e conforme vai aumentando a complexidade do ambiente, fica muito mais duro, né? Tem casos de nossos clientes, assim, não para falar do desenvolvimento, mas para falar da operação, né? Que a gente chega a reduzir 95% o número de incidentes, Caraca. né? E você acaba acelerando, né, os modelos de uma forma que chega a ser 80%, 90% do tempo do desenvolvimento. Né? Então, da integração. Né? Quando você fala um projeto, né, você pega um projeto, plataformas como a nossa, low codes, especialmente a DBA, que está investindo cada vez mais na facilidade do uso, né, chega a economizar de 30% a 40% do tempo do projeto, para o projeto todo. Né? Então, quando a gente visualizou todas as dificuldades que tinha com a integração, a gente falou, pô, surgiu algo ali. Mas, por incrível que pareça, a gente não começou focado na integração, né? A gente teve Nós três trabalhávamos na Zup. A Zup foi uma empresa Zup. que foi muito Uhum. importante no mercado americano, no mercado brasileiro, né? Ela de 3 mineiros, 4 mineiros também, né? Que nós nos tornamos amigos depois, né? Em algum momento eu saí do banco, o Rodrigo e o Peter já estavam trabalhando na Zup e eu fui trabalhar na Zup também com eles, né? Mas foi um período muito, muito curto. A gente ficou 2 meses na Zup, os três juntos, né? Eles um pouquinho mais, mas os três juntos. E depois a gente saiu para montar a DB. Por quê? Surgiu uma oportunidade de um grupo de empresários que queriam montar uma plataforma de marketplace que desrompia o mercado de orgânicos. Eles queriam Uhum. vender produtos orgânicos diretamente do produtor para o consumidor final, porque tinha uma visão que o produto orgânico era excepcional para a natureza, para todos, para as pessoas, só que era muito caro, né? Uhum. E aí quando a gente chegou lá, né, eles tinham uma ideia de um app, né,
e só isso. Né? Só que para você montar uma empresa para vender produtos orgânicos, você tem muito mais complexidade. Você tem que ter RP, sistemas de transporte, sistemas de compras, vendas, financeiras, etc, etc, etc. Ao fim do cabo, a gente foi uma boa oportunidade financeira, né? A gente falou, quer dizer, e a gente já estava nessa pegada de investir, né? De empreender. Falou, vamos fazer. Fomos. Um ano depois, nós entregamos o projeto, que culminou com um modelo Amazon-like. Então, Uhum. era uma empresa que trabalhava exatamente no modelo da Amazon, né? Absolutamente automatizada, 18 sistemas integrados, um marketplace, um B2B, um B2C, app, todos desenvolvidos por nós, né? Evidentemente usando muitas peças de mercado, né? Usando bastante coisa previamente construída, né? Muito barato, né? Assim, de uma forma muito barata, muito rápida. Nesse extrato saíram 2 produtos. Saíram um produto que era um construtor de apps, né, de jornadas, que era muito simples, você Legal. arrastava a jornada inteira. E a segunda parte saiu a Digibi, que precisava integrar os 18 sistemas. Aprendemos, entendemos assim, como a gente olhou que o mercado de app não era um mercado para nós, a gente não conhecia muito pouco, a gente conhecia muito, era enterprise, né? Falou, opa, talvez a nossa linha teve aqui. Aí que surgiu a Digibi. Então juntou o problema da integração, que é algo Uhum. que está aí desde quando 2 computadores têm que se falar, né? Ou 2 sistemas têm que se falar, né? E só aumenta, né? Com uma visão de como que as enterprises trabalham e o valor que a integração pode gerar para o negócio. Muito Bacana. bacana. Você tá falando aí, né, sobre a DGB, a gente aqui conhece, eu sou fã, já falei inúmeras vezes, mas para aqueles que não conhecem, ô Vitor, o que é a DGB? E se puder dar alguns exemplos de casos de uso mesmo, para o nosso Boa. público entender o que é a DGB. Acho que falta mesmo o povo conhecer um pouco mais sobre o low code, né? Se puder dar alguns exemplos, Boa. falar um pouco sobre a DGB. Perfeito. A DB é uma plataforma de integração, né? Ela se dedica a integrar dados, né? O mercado denomina como Integration Platform as a Service, né? É uma plataforma, integração por serviço, né? Um serviço SaaS, né? Então a pessoa não adquire software, nada disso, ela compra um serviço, né? Uma subscrição da plataforma, né? E ela é baseada em princípios, né? Princípios modernos de desenvolvimento do sistema e de como que roda. Ela é 100% cloud native, né? Então ela roda desde o primeiro momento em plataforma cloud, né? Toda a base da plataforma é Kubernetes, né? Então assim a gente trabalha com Dockerzinhos, né? Então na prática é assim, né? Você pensa que você tem que desenvolver uma integração entre um app, por exemplo, Uhum. né, e um back-end, e um RP. Então, eu estou lá no app e quero mandar um pedido para o SAP. Só para dar um exemplificar aqui. Quero mandar um pedido que chegue lá no sistema que vai processar aquele pedido. Né? Então, ou eu estou num e-commerce, ou estou num marketplace, qualquer um desses que gera um pedido. Esse pedido ele tem que sair dali, então a pessoa está lá, se cadastra, então ele faz consultas para saber se a pessoa existe, quem que é, se tá tudo. Então ele dá um enter lá. A hora que esse pedido ele sai, ele faz a DGB entra em cena. Ele conecta esse sistema, né, a todos os outros sistemas que precisam daquela informação. Não só o RP, mas o Transport Management System, o Warehouse Management System, sistemas de risco, sistemas de pagamento, etc. Então, a DB são os vasos comunicantes dos Uhum. dados, né, que mantém as diversas aplicações funcionando simultaneamente, né, que faz com que elas se conversem, né, e entreguem valor ao cliente. Então, só para pensar um flow inteiro, né? Um cliente faz um pedido, cai num RP, esse RP processa esse pedido, cai num WMS, que vai lá, pega aquele pedido, né, que é um warehouse manager, né? Tem lá um sistema próprio que vai pegar aquele pedido, vai fazer o pick and pack, né, que ele chama, né? Então separa, né, empacota e manda para transporte. Aí para mandar para transporte já é um outro sistema, né, que é um transporte management system.
Aí foi para esse tema. Agora você tem que falar com as pessoas que vão entregar o produto na sua casa, certo? Que a gente chama de última milha, né? Aí você vai lá para uma outra empresa ainda que vai fazer a última milha. Aí chegou lá, a hora que chegou o pedido na casa da pessoa, ela chegou, pum, aí faz todo o caminho de volta. Né? É exatamente isso, então, isso que a DGB faz. Nesse flow, a DGB tá ali orquestrando de um lado para o outro. Isso. A palavra correta é exatamente essa, orquestrando os flows de dados. Eu vou trazer esse para mim foi onde que a DGB se mostrou eficaz. Tive uma POC com o Vitor, com o pessoal da DGB. Inclusive o Vinícius, parte de pré-vendas lá, sensacional. Os caras têm uma equipe extremamente técnica. Então, e aí, de repente, eles falaram assim... claro que por todos os requisitos de segurança não é possível, mas se vocês quiserem eu consigo criar uma API que conversa diretamente com o mainframe. Simples assim. Simples assim. Cara, como que você consegue criar uma API, uma interface REST tão moderna que você vai lá e vai comunicar com o mainframe direto? Se você não tiver requisito que barre isso daí de segurança, simplesmente assim a DGB ela vai permitir. A orquestração em si do low code é sensacional, e o que a DGB consegue entregar é fora da curva. E cada vez mais a gente via saindo novas integrações, possibilitando você criar um workflow cada vez mais robusto, e isso, sem dúvida, para a área de negócio, brilha os olhos. Sem dúvida, sem dúvida. E essa é a graça, né, Ademar? Assim, porque se você pensar nas alternativas ao desenvolvimento, né, tem muitas, né? Integração existe, as pessoas fazem integração, né, sem a plataforma, né? Só que quando a gente olha a plataforma, a gente chama de full life cycle, né? Então a gente usa o low code para desenvolver, né? Então você tem uma interface muito amigável, que um desenvolvedor júnior aprende a fazer integrações em 4 horas, né? Então, assim, é uma pessoa ou seja, o atrito é muito pequeno. Além disso, ele foca o desenvolvedor nos requisitos funcionais e deixa os requisitos não funcionais para a plataforma, né? Que é onde normalmente se encontram as dificuldades do desenvolvimento, né? Performance, escalabilidade, segurança, né? Tudo isso tem que ser pensado ao se desenvolver um código, né? Isso já está pensado na plataforma em componentes previamente montados e que permite o desenvolvedor só pensar naquilo que ele precisa entregar. Fala, olha, e aí vem um outro ponto importante, né? Nesse exemplo que eu dei de sair de um lado e nesse que você deu, né? Sair de um app e entrar no mainframe, por exemplo, a gente faz isso hoje, né? Uma consulta de qualquer banco digital que tenha mainframe ainda, a gente está no meio desse flow, né? O que você tem de diferente aí? Diferentes protocolos, diferentes formatos, diferentes tipos de conectividade. Então, você tem conectividade em sistemas diferentes, um você conecta por HTTP, outro você conecta por SOC, e assim vai, né? Aquelas coisas bem técnicas, né? A plataforma, ela abstrai todas essas dificuldades e você consegue trocar o dado sem ter que mexer nas aplicações. Sim. Esse é o grande pulo do gato, porque a partir do momento... porque a partir do momento que você mexe na aplicação, aí você complicou sua vida. Testes de tudo que é lado, teste regressivo, volta, aí aí que leva o tempo, né? Que consome boa parte do tempo do processo. É uma questão, né? Quando a gente está falando de, sei lá, só aplicativo em mainframe, só aplicativo em baixa, já é complexo quando você está conversando com conta corrente, com financiamento, só de ter que integrar isso daí já é difícil. Só que um desenvolvedor que conhece de baixa, ele vai conseguir fazer isso daí. Agora, quando você está falando de uma aplicação que o cara, ele está desenvolvendo na baixa, ele tem que fazer alguma consulta no mainframe, o tipo de dado muda e nem sempre eles têm esse conhecimento, documentação sempre acaba sendo uma dor de cabeça, e a DGB, ela permite isso daí. Você não precisa se preocupar com essa questão de o formato do dado tá X, vem em Y, e a integração flui, que é uma beleza. Exato. E até pra gente conseguir dar uma tangibilizada, né? A gente tem aqui toda essa parte de integração, não só a agilidade, mas garantir a integridade dos dados.
né? E Vitão, se você puder trazer case, eu até pesquisei, a gente teve um case, eu tô falando já como de gibi. É boa. Já vestiu a camisa. Já tô vestindo a camisa. É isso aí. Teve um case da Payless, né? Que é um case público da É bem Digibee. legal. Que a Digibee participou da integração da plataforma de e-commerce. E foi mais de 200 lojas em mais de 15 países. Caraca. E fizeram essa integração, adivinha em quanto tempo? Cara, se eu chutar, vai ser coisa de um mês, é pouco. 30 dias, toda a integração de mais de 200 lojas em mais de 15 países. Então, isso que a gente está falando realmente vai de encontro com a agilidade e mais que isso, né? Garantir a integridade dos dados. Nesse caso da Payless, a empresa, não sei se foi a Payless ou foi um outro caso, mas teve um caso que a empresa contratou 3 outras consultorias para fazer, não conseguiu, aí conheceu a Digibee e os caras fizeram. Então, Vitão, se você puder detalhar um pouquinho, né, pra gente tangibilizar o quanto que isso é rápido para algo tão complexo, seria bacana para dar essa visão pro pessoal. Esse case da Payless ele é especial, né? Porque ele pegou um momento bastante interessante, né? E que para nós foi um momento de tragédia para a sociedade, que foi um pouco antes da pandemia, né? E depois, durante a pandemia, ele teve um papel super importante, né? E a gente acabou crescendo muito até durante a pandemia, até em função disso, né? A Payless ela tinha uma plataforma, ela tem até hoje, né? Assim, uma plataforma bastante antiga, né, de POS, né? Que são aqueles caixas, são aqueles sistemas que controlam as lojas, né? Sim. E a Payless tinha uma ideia de fazer um e-commerce, mas um e-commerce diferente, né? Ela queria fazer das suas lojas físicas centros de distribuição, que a partir da loja física, em um raio, eles conseguiriam fazer entregas, né, em toda a região dela. Então, ao invés de ter um CD, onde no e-commerce viria todos os pedidos do e-commerce para aquele CD e dali ele saía, como tem muitas operações que são assim, a Pelé teve um insight diferente. Não, eu quero consumir isso nas minhas próprias lojas. Algumas delas, se não me engano, são franquias, então, para não ter atrito também com franqueado, aquela coisa toda, eles acabaram optando por esse modelo. E aí, só que aí você tem desafios homéricos, né? Porque imagina o seguinte, né? Era uma VTEX, era um e-commerce VTEX, né? Que você tá lá e você tem que consumir os estoques da loja, né? Então você tem que saber o preço que está na loja e os estoques da loja, né? E como é que faz se alguém for lá e vender um item da loja? Aquele item da loja já não está mais disponível no e-commerce, você concorda? Então, e a mesma coisa do e-commerce. Se alguém vender alguma coisa no e-commerce, alguém tem que ir lá e tirar da prateleira, né? Porque não vai poder mais ser vendido. Então, é um desafio logístico, um desafio de operação, primeiro um desafio de dados, né? Primeiro de manter tudo isso funcionando certinho, e depois o desafio logístico, né? Um desafio de processo, né? Então, e era exatamente isso que a gente fez. Saía um arquivo, para você ter uma ideia, e tudo foi feito baseado em arquivo, tá? Saía um arquivo do POS com posição de estoque a cada 1 minuto, com posição de estoque e preço a cada 1 minuto. A gente ia lá, pegava aquele arquivo e levava das 200 lojas e levava para o e-commerce e deixava lá. E ficava fazendo essa atualização o tempo inteiro, porque tinha coisa que acabava, simplesmente não pode mais disponibilizar no e-commerce. e assim foi indo, né? E aí saía de lá a mesma coisa. Então, a hora que fazia uma venda, por exemplo, no e-commerce, a gente pegava aquele pedido, jogava diretamente lá no POS, né? O POS dava baixa naquele estoque e alguém ia lá, separava o pedido e fazia a entrega. Então, e isso foi um pouco antes da pandemia que a gente lançou esse projeto. Logo em seguida veio a pandemia e foi a sobrevivência da empresa e que ajudou muita gente no período, porque poucas pessoas estavam preparadas, né, para aquela história da pandemia de você receber as coisas em casa, e a Payless foi um caso desse, né? Então, como isso tem muitos, né? Tem muitos casos que a gente consegue, tem coisas legais, bem legais aí que a gente tem feito, né? Hoje, por exemplo, dá um outro case bacana do setor financeiro, né? Tem um dos nossos clientes que é chamado Rediban, ele é o Pix da Colômbia. Lá não é feito pelo Banco Central como aqui, né? Lá é feito por um agente privado, né? A Rediban é uma adquirente,
né? Como exemplo aqui a Rede, a Cielo e outras que a gente tem aqui no Brasil, né? Ela é adquirente, a maior adquirente da Colômbia, então ela lançou esse produto e está rampando. E todo em cima de DigiBee, Olha desde a só. saída Caramba, do cara. POS até todas as entregas em todos os sistemas, né? Então, com a performance, né? Assim, a gente está falando aí de 60 conexões por segundo, né? A gente está falando uma porradaria, assim, bem pesada. Ô Vitor, não sei se essa visão é só no mercado brasileiro, e em breve a gente vai entrar em perguntas um pouco mais detalhadas, mas pelo menos eu não sinto uma adesão tão forte do low code no Brasil. Não sei se de fato essa minha visão tá concreta e lá fora tá alavancando mais o low code, mas o que acontece para as empresas não adotarem tão facilmente o low code, dado, olha os cases que a gente está falando. Sim. Por que isso acontece? É preço? É receio? Qual que é a sua visão e como que vocês têm contornado isso daí para cada vez mais penetrar nesse mercado? Legal. Agora, olha, eu até ampliaria um pouco para depois descer no low code, né? Eu acho que a adoção de novas tecnologias é difícil. Assim, normalmente você gosta daquilo que você conhece, né? Eu lembro anteriormente, há muito tempo atrás, eu dava treinamento de sistemas operacionais de rede, né? Então, eu tinha aquele monte de técnico assim, né? E eu perguntava, qual que é o melhor, né? Puta, naquela época, faz muito tempo isso. Pô, é Novell, é Linux, é Windows, é não sei o quê. Putz, aí parecia de tudo, né? Eu falava, legal. Qual que você conhece? Ah, não coincidentemente, eles conheciam o que eles achavam que era melhor. Então, assim, é isso, né? No final da história, você tem uma resistência muito grande de mudar a cor da grama, né? O desenvolvedor propriamente, o desenvolvedor em si, esse é bastante tradicional, ele gosta das ferramentas dele. Não que ele não aprenda coisa nova, ele aprende coisa nova o tempo inteiro, mas dentro daquele modelo de trabalho que ele tem, Eu vou né? trazer um Então, caso o aí low code, real, hein, de desenvolvedor que... Continua aí, Vitor, que você vai ver só. Vou te trazer um caso bem não, legal. legal. E aí os desenvolvedores, eles acabam sendo tradicionais até mesmo na maneira de usar, e eu costumo brincar bastante, né? Falei, cara, tem uma coisa que o desenvolvedor gosta de fazer, que é desenvolver. Desenvolver. Entendeu? Ele gosta de meter a mão, gosta de codar, né? Então, puta, é óbvio isso, né? Então, a experiência do low code, ela é diferente da experiência de você ter uma ideia, né? Ela é uma diferença, ela é bem diferente isso, né? Então, mas olha que interessante, o que a gente tem feito agora para tentar quebrar um pouco essa resistência, né? Primeiro, tentando dizer o seguinte, falei, cara, assim, você vai continuar fazendo isso nas suas plataformas, então a DB agora começa a se integrar a IDS, né, se integrar a stacks de desenvolvimento, né, que é uma maneira que a gente vem começando a fazer, que ele pode desenvolver. A gente tem uma feature que a gente chama de DBCTL, que via código ele aciona a plataforma pelo modelo de DevSecOps, e isso daí vai se expandir. E a ideia é que em algum momento a gente entregue alguns packages dentro das IDEs para que ele possa fazer isso dentro das IDEs, né? Agora a DB já tá, você consegue desenvolver via prompt, né, por IA dentro da plataforma, então você começa a construir os prompts. Mas eu acho que a questão do low code, ela está muito habituada pela forma como as pessoas fazem e por essa resistência a mudar um pouco. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo, tá, cara? Que assim, isso vai mudar muito rápido. O IA vai mudar toda a Sim. realidade do desenvolvimento muito rápido. Acho que a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas o low code ele é só um step dessa mudança e que vai vir sim ou sim, não vai ter jeito. A minha visão é assim, a DB, ela não inventou o low code, mas ela vem transformando a forma como que o low code era feito antigamente. Eu escutei assim, de um executivo, é um VP, ele publicou isso daí e a gente está querendo trazer ele aqui e abordar um desses temas é isso daí, a convicção dele do low code. Eu lembro que ele falou assim, Vitor, foi recente. Eu não gosto de low code porque as experiências que eu tive com low code foram péssimas, derrubaram os meus bancos de dados, enfim. E de fato, os low codes do passado, eles não eram tão customizáveis, eles não eram escaláveis. Então, a DB, o que eu vejo, e Vitor, fica à vontade para me corrigir, a DB ela não criou o low code.
ela vem transformando a forma do low code. Vem mostrando que o low code... aliás, ele nunca saiu, né? Tá crescendo a adesão, acho que justamente pela qualidade com que a DB e algumas outras empresas têm entregado essa forma de desenvolvimento, né? Qualidade e agilidade, né? Que você tem ali em todo o fluxo. Imagina a DGB tendo que criar componentes e cada parceiro ter que fazer ali alguma integração na mão, né? Então, a gente tem uma dor e a DGB foi muito inteligente para transformar isso, cara. Vou usar low code aqui que vai atender a minha necessidade, né? Perfeito. E nessa linha que você estava comentando, Ademar, assim, o que a gente percebeu, né? O Peter, o meu sócio, que é o inventor da plataforma, né, que é o CTO, né, que é quem construiu, quem arquitetou a plataforma, né, ele fala que é assim, né, o desenvolvedor de sistemas de negócio, ele deveria desenvolver sistemas como é desenvolvido sistemas para avião, né, que não pode cair, né? Se a gente pensasse assim desde o primeiro momento, os nossos códigos seriam muito melhores. Sim. Né? Sem dúvida. Então, a DGB ela foi construída em cima desse pilar. Então, o low code ele é só um atalho para o desenvolvimento, mas ele não chega nem perto de como roda. Só para você ter uma ideia, é uma questão bem arquitetônica, né? Depois que você desenvolveu um flow, você vai lá e faz um flow, puxa e arrasta, né? Entra o dado, ele transforma, ele agrega outro dado, ele faz uma operação qualquer, ele mexe no dado, transforma. Então, entrou porco, saiu linguiça. Né? É o ETL na prática, né, Vitão? ETL na prática. É um ETL vitaminado, né? Um ETL de 10ª geração, né? Assim, né? Então você junta tudo isso e com um monte de outras funcionalidades. A hora que você vai rodar isso, como é que roda? Pensa que é feito um Docker só para aquele flow e mais nada. Né? Esse flow ele é transformado em um código Java, tá? Muito otimizado, é implementado nesse Docker e o Docker roda 100% isolado como um microserviço. Ele é um microserviço. Então, a forma de rodar é exatamente igual se um cara desenvolvesse qualquer coisa em um Java, ou um Python, qualquer coisa, e fizesse uma implementação no Docker. Então, essa é a diferença. O low-code não toca nas aplicações, o low-code não tem conectividade. O que tem conectividade é um software de mais baixo nível, né? Que faz uma conexão direta, super administrado pelo Kubernetes, né? De uma maneira arquitetural moderna, só que rodando código. O low-code então, é o assim, UX, por isso que ele né? não afeta, né? O low-code é a interface ali bonitinha para simplificar. Eu acho que eu nunca cheguei a conversar com você durante o case que a gente estava fazendo, a POC que a gente estava fazendo. Surgiu uma das perguntas para mim, né? Que era o seguinte: tá bom, a gente está fazendo o workflow aí. Foi bem legal você ter tocado nesse ponto. Tem um workflow aqui, pipeline bonitinha. Por que isso não é considerado um monolito? A pergunta que haviam me feito era essa. Eu vou deixar, Vitor, você responder. Porque se eu tenho tudo num único workflow, né? Ali, lógico que deve ter diversas outras formas. Você tem boa parte num workflow único. Por que não é considerado um monolito e dá para ser considerado um microserviço? Perfeito. O monolito ele tem uma característica, né? E não é tamanho de sistema, é uma coisa chamada dependência. Né? Assim, o grande problema do monolito, né? E que às vezes não é um problema, às vezes faz parte da vida, né? É dependência. Né? O que o microserviço te entrega de melhor é exatamente o desacoplamento entre as peças, né? E que cada uma das peças elas podem viver individualmente, né? E ela, em tese, ela não necessita da outra. Ela pode necessitar do dado, mas a dimensão de que ela ataca ali, ela é única. Ela pode sobreviver por ela própria. Esse é o caso do microserviço, que é o caso das nossas integrações, né? Ele não é um monolito por quê? Imagine, vamos dar um exemplo prático que eu acho que fica melhor. Você tem lá um sistema, vamos pegar um sistema de ponta corrente, vai. Ele tem lá débito, crédito, saldo, extrato, tem um monte de funções lá, né? O monolítico, uma informação ou um sistema desse, um código desse, depende do outro.
Na DB, não. Você constrói uma porta de entrada para cada um dos serviços isoladas das outras. Né? Então ali ele roda completamente isolado desses outros processos e ele não afeta os outros processos. Se um deles cair, não afeta o outro. Né? Se um deles precisar de mais power, né? de mais capacidade de processamento, você cresce aquele flow e não todo o sistema. Né? Os monolíticos têm uma característica diferente. Né? Normalmente ele roda tudo junto, se uma coisa afeta a outra, uma para a outra, e esse é o grande problema. Então tá aí, né? A sacada, né, da arquitetural, tanto para você desacoplar, então você ter todos os processos o mais desacoplado possível, mesmo as integrações, muito voltada a eventos, etc., mas que uma não afete a outra. E isso é a arquitetura que a gente abraçou. Né? Então, apesar de ser muito simples de operar isso, as pessoas que estão operando a plataforma não precisam desse tipo de conhecimento, de nenhuma outra plataforma, né, de nenhuma outra ferramenta, ele simplesmente dá um clique lá, já deployou, já usou Kubernetes, já está fazendo tudo por trás para fazer aquilo funcionar. Bacana. Muito bom. E como você comentou, né, Vitor? Cada caixinha daquele flow que você comentou é um microserviço, né? Então eu tenho exatamente toda a estrutura apartada. E pegando esse gancho de indisponibilidade, esse gancho de como que eu consigo ali avaliar a saúde, como que tá dentro da DGB, dentro dessas peças integradas, Vitão, essa parte de observabilidade, né? O quanto eu consigo me antecipar aos problemas, o quanto eu consigo acompanhar a saúde dessas integrações que estão acontecendo nos meus sistemas. Conta um pouquinho pra gente aí da importância da observabilidade nesse cenário de integração. Sensacional a sua pergunta, porque assim, talvez a observabilidade seja uma das disciplinas mais complexas em integração, né? Principalmente naquele modelo que você tem diversas quebras, né? Então, assim, sai de um lado, vai para o outro, e assim... Cloud on-prem, né? Todo uma Cloud parte on-prem, complexa. você pega lá os sistemas de cache, por exemplo, só para dar de cache manager, né? Que lida, por exemplo, a pagamentos a fornecedores, né? Ou pagamentos de contas, né? Você está lá no seu sistema, lá no seu RP, lá na sua casa, tá? Lá na sua empresa. Aí você quer pagar as contas do dia, né? Aí você dá lá você marcou tudo, bom, vou pagar essas contas em um banco qualquer, né? Para não citar nomes nenhum aqui. Não, vou citar o nome do nosso cliente. Eu quero pagar do Itaú, né? Quero pagar as contas do Itaú. Aí ele no RP dele, ele definiu que conta ele vai pagar, qual é a conta corrente que vai cair aquele dinheiro. Ele dá lá um enter. A hora que ele dá um enter, entra um monte de coisa por trás. O próprio sistema dele gera um arquivinho, que é chamado de KNAP, né? Gera um arquivinho. Aí vem uma outra empresa, aí vem normalmente um sistema interno dele, um SFTP, alguma coisa assim, posta isso numa pasta pública, uma pasta fora da empresa dele. Aí vem empresas que são conhecidas como vans, pega esse arquivinho, algumas delas transformam, faz alguma coisa, mas a maioria delas só transporta o arquivo, pega esse arquivo e coloca num outro diretório que o banco vai ter o acesso. Né? Aí o banco vem, isso é ainda um sistema externo, pega aquele arquivinho e traz para dentro do ambiente interno do banco. Né? Aí começa todo um trânsito daquele arquivo. Aí ele passa por validações, se ele é legítimo, se ele não é, se ele veio do cliente, se ele não veio, se ele aquele monte de processos de segurança mesmo, né, para saber da veracidade daquilo. Finalmente chegou na porta de entrada do mainframe, que normalmente ele vai para o mainframe, cai numa fila IDQ, tudo isso são sistemas que estão fazendo por trás, né? Cai numa fila que ele sobe, aí o sistema processa, depois tem todo o caminho inverso, né? A gente falou aqui de 10 steps diferentes, né? Como é que você sabe se a coisa deu certo? Exatamente. Você só sabe no final da trilha, né? Você só sabe no final da trilha. A GP tem um modelo, desde o primeiro momento, que ela tem rastreabilidade do começo ao fim da transação, porque ela orquestra e domina todo o flow. E isso muda o game, né, completamente. E aí e isso é da própria plataforma, não tem nenhuma plataforma externa que faz isso. Né? A plataforma foi construída com uma segunda plataforma de monitoração embarcada que faz isso de uma maneira totalmente transparente para o usuário. E aí a gente usa essas informações de observability para automatizar processos de operação.
né? Então, assim, hoje a gente fala que assim, a gente não faz monitoração, a gente faz automação de operação. O que significa isso? O arquivo chegou bichado lá na ponta, lá. O cara mandou o arquivo está zoado. Ali você já para. E ali você já emite uma mensagem para todos os interessados. Você pode abrir um ticket na ferramenta do cliente, você pode mandar um e-mail, um SMS, qualquer coisa. Você abre um ticket na ferramenta do banco que está gerenciando aquele arquivo, né? Você pode disparar um processo para que seja reenviado o arquivo para o próprio ERP. E assim, isso em qualquer fase desse caminho longo que eu te falei. Então, é muito mais do que observability em si, né? As plataformas modernas, elas têm que ter ações em relação ao caminho triste e mesmo ao caminho feliz, né? Você pode, uma coisa que a gente está fazendo em alguns clientes nossos, principalmente na Redban, é um exemplo, né? Você deixa a transação rodar limpa e você gera um evento por fora que vai fazer outras coisas. Vai para a plataforma de risco, vai para a plataforma de compliance, vai para a plataforma de segurança, vai para a plataforma de CRM, tudo sem atrapalhar o flow, e você usa a mesma informação. Essa é a graça dos modelos de uma plataforma moderna de integração. Que bacana. Tudo isso aí que você falou, Vitor, é muito bacana. Até vivenciei um pouco. E uma das dúvidas é o seguinte: a observabilidade está dentro da plataforma da DigiBee, além de ter ali dentro dos sistemas. Mas se o cliente ele vira e fala assim, olha, eu tenho uma ferramenta, um Datadog, um Dynatrace, enfim, e eu quero fazer o meu trace aí, o trace que você tem, eu quero visualizar, quero centralizar minha observabilidade, legal que você tem, mas eu quero centralizar numa equipe que tem uma única ferramenta, que centraliza isso aí, que geralmente é essas ferramentas aí, né? A DigiBee, ela consegue exportar isso daí? Como que se integra nessas ferramentas que hoje já dá para dizer que é tradicional, né? Sim, sim. É melhor que isso, viu, Demar? Assim, no final da história, o pessoal só entra na interface de monitoração de DB para fazer um troubleshooting mais forte. Ideal, a maioria das equipes de operação não olha a plataforma de DB diretamente do ponto de vista da monitoração, né? Por quê? Nós somos uma plataforma de integração. A gente tem que se integrar, né, com todo o set de ferramentas do NOC, né, vamos chamar assim, né, do centro de operações do cliente, né? Então, a gente tem um modelo que a gente chama de onboarding, né? Que é o onboarding, né? O onboarding é preparar a plataforma para rodar dentro dos ambientes do cliente, né? E uma das etapas do onboarding é exatamente integrar a plataforma às plataformas de monitoração do cliente, né? aos centros de monitoração, né? Ou a quem ele serve. Então, e aí a plataforma presta um serviço excepcional, né? Porque ela não só monitora os flows de integração, mas os endpoints, né? Tudo que acontece, então, ela bate em qualquer tipo de endpoint, né? Banco de dados, REST, XML, fila, qualquer coisa. Se por acaso qualquer um desses endpoints, né, ou monitora arquivos, né? Se o arquivo chegou, se não chegou, se ele veio bem ou não, né? E-mail, daí vai, né? SQS, S3, todas as tecnologias que você pode imaginar, né? E a gente continua construindo todos os dias, né? Acabamos de fazer para o DynamoDB da AWS, né? Quando a gente vai implementar a plataforma, a primeira coisa que se faz é entender qual é o modelo de operação desse cliente e entregar todos os dados que a plataforma vai dos endpoints. Então, parou um banco, não tem nada a ver com a plataforma de integração. O banco parou, ele gera um alerta. Porque ele tentou lá, ele vai falar, ó, tenta, e aí ele tem a persistência, ele tenta uma, tenta duas, tenta três. Na primeira ele já gera um alerta, na terceira ele abre um ticket, né, automaticamente para quem tem que atuar no banco de dados, né? A mesma coisa uma API, né? Você está batendo na API, a API chegou no limite dela, né? A plataforma tem um processo de resiliência que ela começa a enfileirar, ela não perde a transação, se isso for preciso, né? Ela não perde a transação e ela vai entregando. Só que aí chegou no limite que exauriu o endpoint, ela gera alertas, ela gera tickets de monitoração, tickets de ação, né? Para aquele cara restarta serviços e daí faz um buzilhão de coisa para operar, né? Só deixa eu queria fazer uma pergunta, Atanis. Claro. Que acho que faltou e para mim é muito interessante trazer isso daí
público. Vou puxar um pouquinho lá para trás, Vitor, da nossa conversa. Quais são as habilidades necessárias para um desenvolvedor low-code? Que você... A gente está falando ali, vamos colocar aí nessas grandes empresas, né? Vai adotar a DGB. Qual que é o bom desenvolvedor? O que ele precisa? Quais são as qualidades, né? Sem falar de DGB, mas no low-code. Muda, não muda, continua igual? Qual que é a visão da DGB e a sua visão? Eu acho que o low-code ele é só um atalho para o desenvolvimento, ele só acelera o desenvolvimento. É como a gente fazia lá no Java antigamente. Lembra que não tinha função no Java? Sim. Pô, você tinha que construir linha a linha, aí de repente construir uma função data. Pô, é isso, é a mesma coisa, né? Então, o low-code ele pega os componentes lá, né, empacota aqueles componentes, né, deixa eles muito testados, muito preparados, fechados hermeticamente com segurança para cumprir uma função, né? Então, o low-code ele é só um acelerador. O que é bacana é que assim, a plataforma DGB ela tem uma filosofia. Ela é feita para desenvolvedores, ela não é feita para usuário final. Tem muita plataforma de integração que é pensada para usuários finais, né? Assim, para o que a gente chama de Citizen Integrated, né? Que ele não é um desenvolvedor, ele tem um conceito ali de o que é, do que é tecnologia, que é mexer com dados, mas ele não é um desenvolvedor, né? É que nem eu brinco aqui, né? Assim, o Palmeiras faz um gol lá, né? Acende a luz verde aqui em casa. Né? Então, isso é uma integração simples, né? Você bate numa API, vai lá para a Alexia, um cara faz isso, tem os conectores lá pronto. Agora, como é que você faz um Citizen Integrator fazer uma operação de missão crítica? Fazer uma operação dessa de Pix, por exemplo? Impossível, não dá, não é a praia dele. Então a plataforma ela vem para isso, só que ela é muito fácil de usar, então ela tem alguns conceitos, né? Por exemplo, ela só usa um tipo de linguagem, que é JSON Schema, chave-valor, chave-valor, chave-valor. Tudo entrou na plataforma é chave-valor. Mas o cara ele tem que entender o que é um array, ele tem que entender o que é um endpoint, ele tem que entender o que é um token, o que é um acesso. Isso são coisas de desenvolvedores, né? Então, é isso. Então, a formação da DGB, tem plataformas concorrentes nossas que o cara demora 1 ano para se formar. Porque além dele além dele ter que saber código, ele tem que saber o código da plataforma. Então tem muito disso, muitos. A nossa não, a nossa ele só precisa entender de JSON Schema, só entender o que é chave-valor, né? E acabou. E fazer treinamento. Hoje na plataforma, tem os treinamentos da plataforma são em 20 horas, um desenvolvedor é um desenvolvedor sênior em DGB. Caramba. Só depois testar. Eu vou trazer, só vou complementar aqui, Tanis. Eu estou abrindo uma empresa de inteligência artificial, enfim, e a gente tem o nosso back-end. Então tem 2 desenvolvedores que são sócios meu, e eles falaram assim, não, eu quero colocar a mão no código. Eu falei, cara, vamos fazer em low-code, né? Vamos fazer em low-code. Não, mas sistema de pagamento... Eu falei, cara, vamos fazer em low-code. Testa, pelo menos. O nosso back-end está 100% em low-code. Se tornou a paixão deles. Eles entenderam o valor disso daí. E assim, o low-code, ao meu ver, é muito isso daí, né? Não significa que você não precisa saber codificar. Pelo contrário, você precisa saber codificar. Mas a diferença que eu, Ademar, também vejo é que o desenvolvedor ele para de focar na questão do desenvolvimento do código, ele foca na lógica de negócio. Ele começa a compreender o negócio. Então, ele não vai mais só pensar na função data. Na verdade, aquilo ali fica abstraído pela UX, que seria o low code, e ele vai focar na lógica ali do negócio. Então, ele se torna um desenvolvedor muito mais robusto, né? Porque a maior dor dos líderes, eles falam isso daí. Os desenvolvedores, eles pouco entendem do negócio, se torna uma máquina de fazer código. E quando você coloca um low code, ele sai dessa máquina de fazer código para um desenvolvedor muito mais parrudo, muito mais sênior, que compreende de negócio, consegue conversar com a área de negócio de uma maneira de alto nível, porque ele precisa daquilo ali, senão ele não integra nada. E também não adianta não saber o que é um endpoint, o que é tudo isso daí. Então, esse é um case que eu fiquei de trazer e é bem legal, de 2 desenvolvedores, né?
É um casal que, não, mas low code, e a nossa parte de pagamento está toda integrada e todo o nosso back-end é low code. Muito bom, muito bom. Já estamos com 55 minutos aqui, Vitão. O papo foi muito bom. Rico. Passou voando. Considerações finais aí, Vitão. Agradeço demais, tá, o seu tempo. Agradeço demais aí a parceria, a aula que você deu aí pra gente. E agora deixa você aí para fazer as considerações finais. Boa. Pessoal, primeiro agradecer aí, é sempre bacana a gente poder compartilhar um pouco das nossas visões, né? Eu acho que o que está acontecendo no mundo da tecnologia, né, está colocando integrações, né, como core de qualquer negócio, né? Eu vou citar um exemplo rápido aqui, que é um exemplo que eu tenho citado por aí nas minhas palestras, né, que é um projeto das telcos chamado Open Gateway, né? O Open Gateway é como se fosse o Open Finance, né, só que para empresas de telco. Mas olha a amplitude disso. Eles desenvolveram padrões de comunicação de serviços para qualquer telco do mundo, né? Então, qualquer empresa pode consumir os serviços da telco, né, em qualquer telco do mundo. Claro que agora elas estão aderindo, né, vai ter todo um trabalho de adesão ainda, tem poucas aderindo, mas em algum momento a sua empresa, Ademar, que você está desenvolvendo, você vai poder consumir um serviço de qualquer telco do mundo para saber aonde a pessoa está, para fazer um login, para fazer uma autenticação, via facial utilizando o sistema, utilizando o celular, da onde a pessoa estiver no mundo, né? Então, com o processo de geolocalização, né, e outros, né? Então, os modelos as integrações, elas estão crescendo de uma forma exponencial, né? E daqui em diante vai ser muito mais ainda com AI e tudo que o AI está trazendo, né? Toda a revolução que o AI está trazendo. Então, assim, a gente fica muito feliz de estar inserido nesse contexto, né? De estar trazendo a nossa tecnologia para apoiar isso, para ajudar a governar, ajudar a controlar, ajudar a criar seguranças, né? A trazer modelos. Estamos investindo pesado em AI, né? Mas AI sempre no nível de ajudar cada vez mais o desenvolvedor a fazer coisas com mais qualidade, com mais resiliência, com mais performance, né? Sempre levando valor ao negócio, né? Então, essa visão, né, de que a disciplina de integração ela é algo que vai mudar o mundo, para a gente está clara. Então, e vai mudar a partir dos negócios, né? Então, as empresas têm que entender, as empresas de tecnologia já entenderam isso, né? Que a API é fundamental, mas a API não é suficiente para resolver o problema da integração, né? Você tem que ter um conjunto de controles ali por trás que simplesmente as APIs não resolvem, né? E conforme isso for escalando, né, você vai ter que ter plataformas de gestão de integração como a nossa que está por trás aí. Então, eu incentivo aos empreendedores, aos desenvolvedores, façam seus negócios, criem seus negócios, vão para cima, porque a gente é muito bom e a gente vai mudar o mundo. Obrigado. Bacana demais. Sensacional. Palavra de Vitor Souza, um dos cofundadores da DigiBee, empresa brasileira que já tem destaque internacional. Muito honrado de ter você aqui, Vitor, e poder falar da DigiBee, uma empresa que eu sou fã. Sou o garoto propaganda de você. Em qualquer empresa que eu passo, eu vejo as dificuldades, eu falo, quer alavancar, quer ser rápido, coloca a DigiBee que faz uma POC aí. Então, em qualquer lugar que eu converso, profissionais, eu e a Tênis fala muito isso daí, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente leva afinco isso daí, a gente veste a camisa. Show de bola. Parabéns, Vitor, por tudo que você vem compartilhando, pela sua empresa aí que vem alavancando e ajudando diversas corporações aí. Obrigado pela aula e vamos combinar aí quando você vir aqui para São Paulo pra gente almoçar, pra gente bater um papo. Prazer. E vamos pra cima. Obrigadão, Vitor. Um prazer. Obrigado, Vitor. Pessoal. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Valeu, tchau.